Meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Sempre, né? Jamais desistiremos. Jamais desistiremos. Meus queridos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, nos ausculte a alma nesta noite e registre no livro da vida as nossas necessidades próprias e alheias. E eu tenho a certeza que a espiritualidade haverá de nos ouvir e de nos atender a contento. Eu desejo muita paz a todos, que Jesus nos fortaleça e nos ampare nesta noite. Muita paz, meus amigos. Meus queridos, nós vamos falar de uma coisa muito interessante, da qual vocês gostam muito. Vai agradar demais. Nós vamos falar de morte, de desencarnação, dessa coisa que assusta. Tem gente que já se arrepiou por aí, já se levantou, já vai sair do recinto, porque não suporta falar desse assunto, porque falar de morte realmente, para alguns, é muito complicado. Mas a doutrina espírita nos auxilia bastante, nós temos que dar o testemunho. E nós precisamos compreender este fenômeno e dele falar periodicamente, a fim de extirparmos as dúvidas, os preconceitos, as ideias enviesadas, as ideias contrárias à própria doutrina, para que tenhamos paz. E para isso precisamos ter conhecimento, a compreensão o mais exata possível. Claro que nós não estamos aqui para exaurirmos o tema e não temos a pretensão de elucidarmos todas as dúvidas, mas temos pelo menos a sensação, a segurança necessária para pelo menos falarmos deste tema, morte, com a responsabilidade devida, sem o terrorismo, sem amedrontamento, sem preconceito e sem temor. Meus queridos, na pergunta 154 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte questão, apresentada por Allan Kardec. É uma pergunta muito prática, pragmática, e que vem de encontro a uma curiosidade básica que temos a respeito da morte, ou da desencarnação, como queiram. A pergunta é a seguinte: é dolorosa a separação da alma do corpo? Olha que pergunta interessante. A pergunta, traduzindo em tom, porque é uma questão feita por um francês aos espíritos, do século XIX. E traduzindo a pergunta, eu poderia dizer assim, resumindo: morrer dói. Morrer dói. Porque vocês podem duvidar de mim, vocês podem duvidar do Cristo, podem duvidar da doutrina, podem duvidar de Jesus, de Deus, podem duvidar dos espíritos amigos, do espírito de verdade. Mas de uma coisa os senhores não podem duvidar: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E se você duvida, se você não acredita em mim, aguarde, porque vai chegar. Vocês estão se arrepiando. Não é fácil falar disso, eu tenho que tratar isso com muita responsabilidade, com muito jeito. Mas quero levar isso de forma leve e responsável. Eu estava tratando desse assunto, minha gente, há alguns dias, porque periodicamente tem que falar, porque as pessoas estão muito amedrontadas com isso. Principalmente os idosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava falando desse mesmo assunto numa casa espírita e uma senhora olhou para mim no final da palestra e me disse assim: você fala isso, você fala desse jeito porque não tem 80 anos ainda. Eu ri, não é? Porque eu acho que ela deve ter achado que eu era eterno, não é? Imortal na carne, que eu nunca iria morrer, que eu nunca vou morrer. Ela deve ter pensado isso. E mais ainda, ao final da palestra, alguém ainda se levantou e disse assim: você também vai morrer, miserável! Porque estava revoltado comigo. É difícil. E alguns dos senhores vão ficar revoltados comigo. É bem provável que eu não seja convidado nunca mais para falar aqui na Casa Espírita, porque esse assunto é amedrontador para muita gente, ele é carregado de muito preconceito social. Aí, Celso, vira a boca para lá, porque, olha como eu estou arrepiado. Não quero saber desse assunto. Então, a pergunta básica de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Ou seja, morrer dói? Dói ou não dói? Já pensaram nisso? Uma vez perguntaram ao Chico a respeito disso, ele disse: olha, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo como eu vou morrer. Porque dependendo da circunstância pode ser um pouco mais complicadinho. Mas o fenômeno da morte em si não dói. E a resposta dos espíritos confirma isso. Eles disseram o seguinte: é dolorosa a separação? Não! A resposta, olha de verbo negativo aí. Não, não é. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida, durante a existência, do que no momento da morte. E a sensação dolorosa que se experimenta no momento da morte é um alívio para o espírito,
É um regozijo para o espírito que vê se aproximar o término do seu exílio na terra. Não sou eu que estou dizendo, vão brigar com Allan Kardec. Você sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. E se alguma sensação desagradável ocorre, e há o fenômeno da perturbação espiritual, em que o espírito está passando pelo choque biológico e vai se perturbando com aquilo, e ele precisa de um tempinho para se recuperar e retomar a existência no além. Isso é natural, é um fenômeno natural. Mas o que complica, onde é que está a complicação da morte? No seu apego, na dificuldade que você tem de se desprender. Quanto mais apegado à carne, mais difícil é. Então, morrer dói? Biologicamente não, é um fenômeno natural. Nós estamos morrendo e remorrendo muitas e muitas vezes na Terra, pelo fenômeno da reencarnação, é natural. Nós aprendemos a morrer, por exemplo, quando nós estudamos André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, lá nas algas. Quando nós desencarnávamos aos borbotões em grupo, através daquelas caudas flexuosas, e a partir dali, através de um condicionamento reflexo ao longo de séculos, por meio de um fenômeno de repetição constante, a gente foi aprendendo a morrer. É natural. É um fenômeno natural. Compreendem? Na pergunta 961, ainda do Livro dos Espíritos, e eu já apresentei esta pergunta aqui aos senhores, os Espíritos irão dizer o seguinte, para a gente entender então o processo que vai além da própria biologia dele. Os Espíritos perguntam, Allan Kardec pergunta, no momento da desencarnação, no momento da morte, qual é o sentimento que predomina? Alternativa 1, medo. Alternativa 2, dúvida. E alternativa 3, esperança. O que predomina? Qual é o sentimento que predomina, na maioria das vezes, no instante da desencarnação? Medo, dúvida ou esperança? Conversa comigo, não dorme, acorda, hoje é dia de penitência, minha gente, não é hora de dormir, deixa para dormir em casa, conversa comigo, levanta, faz uma ginástica, levante-se, faz uma prece, mas conversa comigo, olha para mim, qual é? Olha só a pergunta, qual é o sentimento que predomina? E os espíritos são muito sábios, porque ninguém morre igual ao outro, cada um desencarna de uma forma, pode ser uma morte coletiva, mas cada um desencarna do seu jeito, conforme o estado em que está. Cada um vê o mundo a partir do local onde se encontram os seus pés, como já dizia Leonardo Boff. Olha só, a resposta é fascinante. Os espíritos responderam, medo nos culpados, dúvida nos céticos, nos endurecidos, mas a esperança nos homens de bem. Então a resposta qual seria? Depende. Depende. Porque para se morrer bem, você tem que viver bem. Eu estou me lembrando aqui, olha, presta atenção, acorda, olha que bonito. João Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas, ele vai dizer o seguinte, o importante numa viagem não é a chegada nem a partida, é a travessia. Deu uma ideia? Para morrer bem, você tem que viver bem. Cuidado, haja responsabilidade nisso. É preciso viver bem para morrer bem. Então, no momento da morte, qual é o sentimento que vai predominar em você? Depende, porque vai depender do quê? Do que você fez, do que realizou, do que é, como você vê e enxerga as coisas, da fé que possui, das convicções, da sua lucidez espiritual. E isso se faz, e não diga que você não teve tempo, hein? Porque alguns vivem mais ou menos, obviamente, e possuem, a vida é muito pródiga de oportunidades nesse sentido. E ninguém poderá dizer, no instante da desencarnação, que não sabia. Porque há sempre aquele que fala em nome de Deus, porque Deus fala por muitas bocas, em muitas circunstâncias, nos avisa, e nós não podemos pretextar ignorância. Cuidado, a consciência acusa. E os espíritos, então, disseram o medo no culpado, a dúvida no endurecido, no cético, no incrédulo, naquele que não acredita em nada, mas a esperança no homem de bem. É aí que se encontra a nossa âncora de salvação. Façamos o bem. Obviamente eu não estou sugerindo aqui, conforme algumas pensatas muito atualíssimas aí do movimento espírita, não estou sugerindo aos senhores que sejamos bons, porque é pretensão, até Jesus negou esse título. Bom é só o Pai, mas sejamos melhores. Não deixe nada pendente. Resolva suas questões.
se você tem noção dos desafios íntimos, das dificuldades, se você tem noção dos problemas a enfrentar, enfrente-os o mais depressa possível. Porque você já tem luz suficiente para entender que aquilo é um obstáculo a ser superado na sua existência. É como se fosse um namoro. Quando você começa o namoro, você sente, minha gente, não adianta, por mais apaixonado que você esteja, você sente o que o espera naquele relacionamento. Porque você vai observando, não é? No comportamento do outro, determinadas condutas, determinados padrões psicológicos que vão desafiá-lo. Na existência, da mesma forma, se você já tem noção daquilo que deve enfrentar, daquilo que tem que resolver, resolva o mais depressa possível. Se não der, comece para deixar para a próxima, mas se você quiser deixar para a próxima, sem que tenha começado agora, vai ser um problema maior. Resolvamos os problemas. Eu proponho, então, nesta noite, meus amigos, que quando você chegar à sua casa, encontrar aquele seu vizinho problemático lá no seu condomínio, olha, dá uma olhadinha para ele assim. Eu sei que você não precisa amá-lo de uma vez, porque coração não tem zíper, mas olhe para ele e fala, boa noite. Vai mudando, chama todo mundo para as pazes, facilite um pouco, pelo amor de Deus. Menos. Eu já disse aqui, como uma amiga me disse, menos, seja menos, como diz uma amiga minha. Facilita um pouco, não seja tão complicado. Busque a terapia psicológica, toma o remédiozinho, busque a assistência médica, tome passe, vamos fazer o tratamento espiritual aqui, recorramos aos nossos guias espirituais, conversemos com os amigos, prestemos atenção em nosso corpo e nos sinais da existência e façamos o que deve ser feito. Não deixemos pendências, porque elas nos aprisionam, nos escravizam. E não há nada pior do que contemplar o presente a partir dos fracassos não resolvidos do passado. Às vezes eu vejo os pais observando quando falam dos seus filhos, né, que já são adultos, casados, já têm que ter filho, e eles dizem, eu tenho tanta saudade dos meus filhos quando eram pequenos. Eu não sei se ele tem realmente saudade dos dias felizes que viveu ao lado dos pequeninos, ou se ele tem culpa. Ou se ele deixou passar, não percebeu os filhos crescendo, deixou o tempo passar, e agora os filhos com suas próprias dificuldades caminham pela vida, e ele sente que não fez o suficiente. Ai, meu Deus do céu, tempo perdido. Presta atenção, para morrer bem, conversa comigo, tem que viver bem. Tem que viver bem. Para se viver bem, nós temos que ser bons, ter esperança. E olhe, quando chegar o momento da desencarnação, porque todo mundo, até os espíritas, hein? Quando chegar o momento da desencarnação, que você tem ali pelo menos uma mãozinha para segurar, hein? Porque é um temor não apenas do processo, daquilo que nos espera no porvir, mas das culpas que carregamos. Muito cuidado. E não poderemos pretextar ou atribuir isso aos outros. Façamos, resolvamos. Muito bem. Entendendo isso, nós vamos perceber que o conceito da morte está muito carregado de preconceito social. Vocês já perceberam? Por exemplo, os médicos, precisamos ter uma cultura, uma educação, porque a morte está associada à violência. Muitas vezes pelos preconceitos. Vejam só, os médicos na medicina, nas áreas médicas, geralmente eles não assumem que a pessoa, nunca falam assim, o paciente morreu. Como é que eles usam? Usam eufemismos, não é? Falam assim, perdemos o paciente. O paciente veio a óbito, não é? São expressões equivalentes. Ou então ele vai dizer, o paciente está parado, mas ninguém não fala que morreu, porque parece que tem alguma coisa muito séria, né? E dependendo do jeito como você fala com o paciente, com os familiares, você cria um trauma às vezes, não é? Pode criar alguma dificuldade aí, o que não é justificável, mas devemos respeito, numa linguagem não violenta. Se você... Olha só como é complicado. Dizem que espírita não tem medo da morte, porque nós conhecemos. Aliás, ele não tem medo mesmo. Espírita tem pavor da morte. Sabe por quê? Porque sabe o que o espera. Olha, presta atenção, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. São coisas. Eu não estou dizendo que vai ter alguém te acusando, muito menos eu, porque eu quero cuidar dos meus problemas, dos problemas de vocês resolvam por aí. Não há nada disso, mas cuidado, a consciência cobra. Se o seu filho desencarnado aparecer hoje à noite lá no seu quarto, como é que você vai ficar? Se o seu marido aparecer ali, desencarnar, mortinho da Silva, lá na beirada da sua cama, no pé da sua cama, como é que você vai se sentir? Seja sincero, não minta para mim. Eu conheço o olho de quem tem lombriga, hein? Presta atenção. Vejam só como é complicado.
Se o seu filho desencarnado, se o seu marido, aquela peste desencarnada, aparecer hoje lá e te dizer, amor, eu te amo, o que você vai sentir? Vai morrer, não é? Vai desencarnar junto com ele. E no dia seguinte você vai voltar à casa espírita, vai vir aqui, ou se você for católico, vai procurar um padre. Se você for umbandista, candomblé, vai procurar seu pai de santo, vai procurar a sua igreja, vai procurar o seu pastor, e vai pedir a ele, no caso dos católicos, vai pedir uma missa, não é assim? Em favor dele. Mas sabe para quê? Não é para o bem-estar dele, não. É para que ele vá embora depressa. Porque você tem medo, você tem pavor da morte. Meu Deus do céu, é o seu filho. Eu não estou dizendo aquele susto, porque a gente sente esse susto até com os encarnados, não é? Quando ele aparece assim de repente. Mas é seu filho, pelo amor de Deus. Vejam que é um preconceito social, uma cultura de violência. Percebam bem, a morte, para muitos de nós, está associada ao quê? A quê? A violência. Geralmente, a caveira, esqueleto, sangue, faca e outras coisas mais. Por exemplo, vocês se lembram de alguns filmes de terror? Por exemplo, O Exorcista, muito famoso, foi campeão de bilheteria. E há filmes mais recentes também. Eu sou da época do filme do Sexta-feira 13. Lembra do Jason? Meu Deus do céu, aquilo era terrível. Ele matava todo mundo, e pior que ele mancava de uma perna, corria na frente. A vítima corria mais ainda, porque era saudável, ele ainda aparecia, ninguém matava aquela criatura. É a morte associada à violência, a sangue, sanguinolência, a destruição, são conceitos que as pessoas trazem. E quando você fala de morte, você fala, vira essa boca para lá, porque eu estou todo arrepiado. Meu Deus do céu. Vejam, nós precisamos romper com esses preconceitos. Mas graças a Deus, eu tenho que ser otimista também, as muralhas da incredulidade e da descrença estão sendo abaladas, graças a Deus. E a esperança de que a morte não mata ninguém está aumentando. Graças ao Espiritismo, graças ao entendimento lúcido das demais religiões, das demais doutrinas, nós estamos entendendo esse processo. Porque a desencarnação é natural, ela é tranquila em si mesma. Mas vai depender de uma coisa, do seu desapego. Só complica quando falta desapego. Vá se desprendendo aos poucos. Não é para viver como santo ou como um indivíduo isolado da sociedade, não é nada disso. Viva como os homens vivem na terra, no seu tempo. O Evangelho até nos recomenda isso. Mas vivamos com responsabilidade. Cuidado, é preciso. O que agrava a situação da desencarnação é o apego, por exemplo, à carne, aos desejos, à sexualidade desvairada, à alimentação. Cuidado. Há uma mensagem do Espírito, irmão X, no livro Cartas e Crônicas, chamada Treino para a Morte. Olha só que bonito, hein? Treino para a Morte. Tem treino, hein? É tão interessante isso. E o livro dos Espíritos, olha que a doutrina espírita é maravilhosa, ela fala que toda noite a gente morre um pouco, através do sono. O sono é um treinamento para a morte. Sabiam disso? Porque você vai, mas graças a Deus volta. Mas é um treinamento para a morte. E eu tenho uma notícia ruim para te dar. Se o sono é um treinamento para a morte, e é o livro dos Espíritos que o diz, se o sono é um treinamento para a morte, a sua cama é um caixão disfarçado. Agora você arrepiou. Agora eu não volto mais mesmo, ninguém vai me convidar mais, não adianta. Eu tenho certeza que alguém vai falar comigo assim, você também vai morrer, miserável. Tenho certeza, porque não se pode falar disso, mas a gente precisa falar disso. Tem uma notícia boa ou má para você, depende. Você vai morrer. Parece óbvio, né? Mas não é não. Porque tem gente que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Vou repetir. Há muita gente que vive e morre como se nunca tivesse vivido. Ou tem gente que vive como se nunca fosse morrer. O importante na vida, para morrer bem, tem que viver bem. Tem que viver bem. O desapego. Dentre as recomendações do irmão X nessa mensagem chamada Treino para a Morte, ele recomenda o seguinte: diminua a ingestão de carne. Ué! Sabe aquela picanha gostosa? Não tem problema, pode comer, mas não abuse. Reduz a ingestão de carne. E, geralmente as pessoas que vão desencarnando, elas precisam diminuir a ingestão de alimento para se preparar para a nutrição espiritual, que é muito mais sutil no além. Porque há uma transformação muito substancial no estômago e na sexualidade depois da morte. Você não desfruta dos mesmos recursos densos que você tem na Terra. Há uma transformação radical nessa área.
É preciso se desprender aos poucos, diminuir a ingestão de carne. E geralmente quem desencarna, eu estou falando da desencarnação natural, quando desencarna ele emagrece muito, sabe para quê? Para ficar leve e se preparar para a viagem. E geralmente ele ocupa a posição vertical. Olha só que beleza, até para ser levado mais depressa. Acontece. Então a pessoa emagrece muito, por isso que para morrer tem que emagrecer. Se tiver gordinho, pode ficar sossegado, que não é agora não, hein? Entendem? Ele tem que se desprender. Outra coisa, reduza o consumo de fumo, vícios. E ele faz uma outra recomendação. Se você tem patrimônio, olha, faça testamento, não é assim? Distribua em vida, resolva para que o patrimônio não se converta em objeto de disputa odiosa. Vai liberando. Se tiver inimigos, chama todo mundo para as pazes, hein? Isso não é só para os idosos, não, minha gente, os mais velhos não, porque há uma coisa que também acontece com os jovens. Jovem também morre, sabia? Morre. AVC, acidente de automóvel, 30% da humanidade morre com essas coisas. Então, não podemos cantar vitória e achar que a gente é melhor do que os outros. Nada disso. Estamos sujeitos. Quem garante? E ele recomenda ainda que cuidemos do patrimônio. E há pessoas, ele diz na mensagem, que ele vê espíritos, que ele conheceu entidades do mundo espiritual, caminhando com seu talão de cheque, na época do talão de cheque, que coisa mais atrasada, né? Caminhando com um talão de cheque no mundo espiritual. Já acabou tudo, o corpo já se consumiu, o patrimônio já foi transferido, ele ainda está ali. Quem é que aguenta um negócio desse, gente? E você tem que carregar esse espírito para a casa espírita, dialogar com ele, conversar, não é? Para poder fazer uma terapia ali com ele, para ver se ele entende, para caminhar. Porque não faz mais sentido um apego. Apego a sentimento. No livro Obreiros da Vida Eterna, há um desencarnante de nome Fábio. É um exemplo. No momento da desencarnação, ele estava com pneumonia, depois pegou tuberculose dupla. Pneumonia e tuberculose. E desencarna, ele era muito frágil. Deixa 2 filhos e uma esposa. E pressentindo a desencarnação, ele os convida para um culto do Evangelho no lar e coloca as cartas na mesa, obviamente com toda emoção e respeito, porque era um momento só da família. E ele começa dizendo o seguinte, falou, olha, eu não estou deixando nada para vocês, porque nós somos pobres, mas estou deixando o Evangelho, a orientação e esclarecimento, preparando a família, orientando os filhos. E ele disse mais, chamou a esposa e disse o seguinte, você é um espírito nobre, uma companheira, a morte não destruirá o nosso relacionamento, porque nós nos amamos, mas o voo não se faz de uma vez só. Há muita gente que é uma verdadeira águia, que alça altos voos, mas muitos de nós somos um simples beija-flor, e não podemos dar um salto maior do que a perna. Você vai precisar de um companheiro para o futuro. Você vai precisar. E quando você o eleger, e você o fará bem, porque você é uma mulher de bem e conhece o Evangelho, terá boas intuições para isso, e não será vítima dos espertalhões. E eu vou dizer mais, quando eu voltar em espírito, porque ele ia desencarnar, vou ajudá-la a escolher um bom companheiro para você, porque você vai precisar até para ajudar as crianças. Você é uma mulher, tem as suas necessidades, mas o nosso amor prevalecerá. Você aguenta um negócio desse? Aguenta? Você teria coragem de falar assim, dona Marta, para o seu esposo? Né? Falou assim, meu bem, eu vou desencarnar, mas fique à vontade. Ela falou que a partir desse dia ela vai se preparar. Então está complicado também, não é? E olha que é uma mulher desprendida, hein? Uma mulher do bem. Vejam, ele estava se despedindo da esposa e a estimulando. E ainda diz o seguinte, e todos aqueles que você eleger ao longo da existência, o companheiro que você eleger, também será meu irmão. É demais para mim, dá até raiva, eu fiquei até com raiva do Fábio. Porque era um desprendimento absoluto. E os espíritos disseram que ele era um completista. Um espírito que ele aproveitou todas as oportunidades da sua existência. E estava desencarnando muito bem. Não é bonito isso? Não é impressionante? São exemplos. E não é nem um espírito redimido não, minha gente, porque ele tinha passado. Mas é possível, dá para fazer.
Já pensou? Você desencarnada, a outra entra na sua casa usando as suas bolsas, as suas roupas, os seus sapatos, e você falando, vai com Deus, minha irmã, e tudo mais. Mas é possível, gente. Cuidado. Para morrer bem, tem que viver bem. Entrega o traste para a vida. Não se preocupe não olha para trás não. Entrega, reza por ele. Entendeu? Porque ninguém é dono de ninguém. Os espíritos disseram que os maus hábitos, Humberto de Campos continua dizendo, que os maus hábitos criam cristalizações mentais. Eles são anestesiantes. A pessoa tenta se libertar e não consegue. A morte não redime ninguém. Ela é o que é. Para ser melhor, você tem que ser melhor. Tudo é conquista, mas obviamente com a assistência das oportunidades conferidas por Deus, porque Deus sempre fala por último. Confiemos. Confiemos. Meus amigos, o mundo espiritual, já encerrando, olha só, o mundo espiritual, ele é dinâmico, não é nada daquilo que a gente pensa que é. Há cidades, há comunidades no mundo espiritual. Há espíritos especializados na comunicação mediúnica com a Terra, que trazem conhecimentos, revelações espirituais para a Terra. Há uma infinidade de atividades. O mundo espiritual não é aquela forma estática lá da teologia católica, das outras religiões, não. Tudo é dinâmico, tudo se transforma. Há muito trabalho nos esperando no além. Mas para isso você tem que se preparar. Tem que se desprender. Tem que se adaptar. E há muita gente que não consegue se adaptar, e a única esperança que ele tem é pedir uma nova oportunidade para voltar. Porque ele não suporta viver, porque não tem lastro espiritual para suportar por muito tempo. Porque não se desprendeu. Eu sou de um tempo, olha só, vocês se lembram da novela Viagem, a segunda versão? Se lembram? Se você se lembra, me chame no final da reunião para a gente poder, nós vamos dar as mãos e fazer uma prece de despedida, porque, meu Deus, é muito antiga e a hora está chegando, hein? A Viagem é a segunda versão. Era terrível aquilo, minha gente, era terrível, porque os espíritos ficavam assim, em nosso lar, na colônia espiritual, sentados nas campinas, né, contemplando um lago, sem fazer nada. Uma ociosidade horrorosa. E os espíritos todos vestidos de branco, parecendo malucos no hospício, andando assim como se fossem zumbis. Meu Deus do céu, se desencarnação, se o mundo espiritual for isso, não é nada daquilo. Pode ser, o que acontece. Mas o mundo espiritual é dinâmico. Há muito trabalho. Há esferas concêntricas fora da Terra, comunidades inteiras muito complexas, muito avançadas, mas há também cidades atrasadas, formadas por espíritos humanos, por espíritos muito atrasados como eu e você. Enfim, o mundo espiritual ele é permanente. O filme Nosso Lar recebeu uma crítica de um grupo de humoristas que foi muito interessante, porque foi um bom filme, mas ele não é perfeito. Ele dá a impressão também de que os espíritos estão ali paradinhos, embora haja algumas cenas de trabalho constante. E os críticos fizeram uma brincadeira que eu achei muito prudente para nós espíritas. O filme se chama Nosso Lar. É o título homônimo da obra conhecida de André Luiz. E eles brincaram, fizeram uma paródia para o nome do filme. Ócio Lar. Olha só a perspicácia. Ócio Lar. Porque parece que ninguém faz nada por lá. Mas não é assim. O mundo a espiritualidade é constante. Está sempre trabalhando. Meus amigos, vocês já pensaram, eu tenho mais uma notícia para dar para vocês. Nós vamos morrer. Não tem jeito. Vocês já pensaram que daqui 40 anos, tirem as crianças daqui, daqui 40 anos, tirando as crianças, daqui 40 anos estaremos todos no mundo espiritual. Vocês já pensaram nisso? Daqui 40 anos. Se você duvida, pode acreditar. Você pode duvidar, pode acreditar. Você vai desencarnar. Daqui 40 anos. E eu gosto muito dos exemplos humanos. Você sabe aquelas mensagens de epitáfio nos túmulos? As pessoas gostam de colocar aquelas mensagens, não é? Aqui jaz, coloca aquelas frases. Há uma frase maravilhosa de Mário Quintana, meu poeta favorito, lá da cidade no Rio Grande do Sul. Alegrete, não esqueçamos, olha gente, presta atenção, Mário Quintana. Ele escreveu uma frase que eu gostaria de ter escrito. Foi achado, essa frase está no túmulo dele. É gênio, não é? A frase é maravilhosa. Sabe qual é? Presta atenção. Acorda! Se você não prestou atenção no que eu falei até agora, é o momento, hein? É hora de penitência, hein? Presta atenção.
A frase diz o seguinte, está no epitáfio de Mário Quintana. Não estou aqui. Não é boa? É boa? Maravilhosa. Eu tenho uma inveja dessa frase, eu queria essa frase para mim, mas como eu não posso, porque ela tem autor, não é? Eu vou colocar no meu túmulo o seguinte, nem eu. Ninguém vai entender mesmo, não é? Mas tudo bem, mas está tudo certo. Eu não posso copiar essa frase, eu acho ela maravilhosa. Pierre Fartun Verger, um grande filósofo, escreveu uma frase maravilhosa também. Ele diz o seguinte, Marx está morto, Nietzsche está morto, e eu mesmo não estou me sentindo muito bem. Eu adoro essa frase. Se eu fosse materialista, eu queria ter copiado essa frase. E é uma frase materialista. Não é assim? É o processo, é o fenômeno, é a transformação. Chico Xavier, em 2002, quando ele desencarnou, o Brasil estava comemorando o seu campeonato, não é? Ele acordou às 7 da manhã, tomou uma sopinha, voltou para o quarto, fez assim e foi embora. Sem problema. É um fenômeno muito conhecido, chamado de Mahasamadhi. Paramahansa Yogananda, ele fez esse processo também. Ele disse, olha, eu vou desencarnar, já estava bem velhinho, muito doente, disse o seguinte para os seus discípulos, olha, eu vou desencarnar a tal hora e eu quero todo mundo lá para me ver. Aí chamou os discípulos, os amigos, os parentes, todo mundo foi lá, o fotógrafo tirou uma foto dele, dando um tchauzinho assim, e deu o último suspiro e foi embora. Mahasamadhi, saída silenciosa. Consegue? Mahasamadhi, o Chico fez isso. Tomou a sopinha, entrou para o quarto, fez assim, fez uma prece e partiu. É maravilhoso. Minha gente, encaremos o fenômeno. Eu tenho um amigo que foi visitar o pai, estava no norte, teve que voltar para São Paulo para visitar o pai desencarnando na UTI. Estava desencarnando, ele entra, o pai abre os olhinhos com muita fraqueza, muito fraco, olha para ele e diz o seguinte, meu filho, eu acho que dessa eu não passo não. Ele sabia, ele sentia. Mas assim, o apego é tão grande, não é? A negativa, a gente nega a realidade. Ele começou a dizer, o que é isso, papai? Você vai viver muito tempo, a gente é que vai antes. O que mentira! Que mentira! Dê esperança. Se ele estiver preparado, dê a esperança, pega na mão, olha nos olhos. Eu fiz isso com muitos amigos, com campeões da caridade, espíritas na casa espírita, com medo da morte. E eu disse, olha, a espiritualidade já está aqui, você fez uma excelente, uma trajetória maravilhosa de vida, seus filhos estão muito bem, a espiritualidade já está presente, fique em paz, vá com Deus. Quando eu acabei de falar isso, os aparelhos se alteraram, foi o tempo da filha subir para lá, porque só podia entrar um de cada vez, e ela só deu um tchauzinho e foi embora. Tranquilamente. É uma mulher de bem, né? Não tem o que temer. É um apego. E as famílias geralmente contribuem para esse apego, minha gente. Mentindo, ou então se desesperando. O que vai ser de mim? E agora como é que vai ser? Esse sentimento gera vibrações nocivas que podem aprisionar a entidade, agravando o seu sofrimento e a sua dor. Cuidado. Eu tenho um amigo, já contei aqui, já vou encerrando, peço licença, que 30 anos, eu já contei isso aqui, mas por favor, pelo amor de Deus, eu preciso contar outra vez, relevem. Ela tinha 30 anos de doutrina espírita, médium nos trabalhos mediúnicos. O marido dela também, era doutrina esclarecedor do trabalho mediúnico. E ele estava para desencarnar, e ela entra, quando ele entra diz o seguinte, ele abre os olhos com muita dificuldade, olha para a esposa espírita, 30 anos de doutrina espírita. Ele olhou para a esposa e disse assim, meu bem, será que existe mesmo vida depois da morte? Porque, olha, uma coisa é falar disso, mas quando a morte aparece de frente assim, você tem que ter resistência. Você pode se assustar, porque há uma necessidade, um instinto de conservação, que é natural. E você quer ficar, quer prorrogar, é natural que seja assim. E ela, então, olhou para ele como espírita, né, e deu esperança. E disse o seguinte, falou, olha, eu tenho mais certeza do que eu estou te vendo aqui agora. A morte não existe, você vai continuar vivendo e nós estaremos aqui, fique em paz. Quando ela acabou de falar isso, ele ficou tão emocionado que ele teve uma parada cardíaca e desencarnou ali. Foi em paz. Tempos depois, meses depois, eu a encontrei no aeroporto e ela me disse o seguinte, falou, Celso, na verdade, naquele dia eu estava com dó dele, porque certeza eu não tenho até hoje. Porque ela não estava sabendo. Nós temos que enfrentar isso. E vamos conseguir. É preciso.
Para morrer bem, tem que viver bem. Mas você vai morrer. Ai, meu Deus do céu. Arrepiei todo. Tá certo? Vamos nos preparar. Eu encerro aqui dizendo que na Itália, antes mesmo da sua unificação, havia muitos feudos. E nas cortes havia bobos da corte, que eram profissionais, artistas, humoristas, cômicos. E um dos mais famosos da Itália se chamava Gonelli. Gonelli, um dos mais brilhantes. Bobos da corte, nos feudos italianos, antes mesmo da sua unificação do reino. Ele foi recebido pelo rei para um jantar muito especial em sua homenagem, porque eles eram muito amigos. E era um desses indivíduos sagazes, né? Porque os humoristas são muito inteligentes. Ele fez uma brincadeira com ele, o rei. Colocou um prato, colocou sopa, colocou um pedaço de pão e um garfo. Quando a sopa foi servida, pediu ele que comesse, mas com garfo. É difícil, não é? E eles ficaram observando. O que ele fez? Pegou a faca, cortou o pão no meio, tirou o miolo, espetou a colher e fez daquilo uma canequinha e começou a tomar por ali. E todo mundo riu. Só um gênio, não é? Tirou a piada na hora e todo mundo riu, se divertiu com aquela situação e compreendeu que, de fato, Gonelli era um bobo da corte extraordinário. E aí veio o momento auge, o ápice daquele encontro, não é? Ele recebeu do rei um bastão cravejado de diamantes, de pedras preciosas, em ouro puro, da melhor qualidade. Foi dado a ele o bastão, em sua homenagem, era um presente do rei, ele não poderia aceitar, mas com uma condição. Gonelli, eu lhe dou esse bastão precioso, mas você vai permanecer com ele com uma condição. Se algum dia você encontrar na vida alguém que seja mais bobo que você vai ter que dar para ele. E o tempo passou, anos passados. O rei adoeceu, caiu enfermo, não tinha jeito, ele ia desencarnar, era moribundo. E ele foi então visitado pelo seu amigo querido, o grande Gonelli, para dar-lhe esperança. E o rei, olhando para Gonelli, disse o seguinte: filho, olha, Gonelli, o meu grande momento se avizinha, não tem jeito, vou fazer uma grande viagem para um mundo que eu não conheço e eu não sei se eu estou preparado. Eu estou com muito medo. Ele abriu o coração. E Gonelli, como muito sagaz, pegou o bastão e entregou para ele. Acabei de encontrar alguém que é mais bobo do que eu. Está devolvido o bastão. Brilhante. Meus amigos, para morrer bem, vivamos bem. Resolvamos as nossas questões, não nos preocupemos com isso, mas contemplemos a desencarnação como um fenômeno de libertação, porque nós não somos daqui. É um fenômeno natural. E eu garanto a você que, a despeito do corpo falecido, você verdadeiramente, em sua essência espiritual, jamais desencarnará. Dizem por aí que na vida só não há solução para a morte. Não é assim que dizem? Só não tem jeito para a morte. Mentira! Até para a morte tem jeito. Porque você não vai morrer e depois do choque biológico dela, você vai continuar existindo. Isso não é bom? Olha só, Dona Marta, os seus amigos espirituais aguardando o seu retorno ao mundo espiritual, não é gostoso? Seus pais, seus amigos, seus queridos, seus mentores espirituais. Imagine só. Os mentores fazendo festa, porque quando a gente perde alguém aqui, desencarna, a gente chora, não é assim? Mas nunca se alegra, porque ele está voltando. Mas os desencarnados, os nossos amigos, fazem festa para o nosso retorno. E eles vão dizer assim para a senhora, Dona Marta: gente, prepara tudo, os seus mentores lá no além, nas cidades espirituais. Gente, prepara tudo, que quarta-feira que vem a Marta está chegando. Olha que delícia! Não é bom? Não é bom? É maravilhoso. Alegria, meus amigos. Ninguém morre. Ninguém morre. Esperança. Muito obrigado.